Olá, amigos! Estamos de volta com a nossa semana do controle de verminose, aula número 2. Você que não assistiu a aula número 1, vai aí, assiste a aula número 1, uma semana especial sobre controle de verminoses. Essa é a aula número 2. Vamos lá? Controle de verminoses, semana do controle de verminoses, aula número 2. Então, o controle estratégico, as vermifugações estratégicas, elas são importantes para você fazer o controle de endoparasitas, o controle de verminoses. É uma forma econômica, racional, que vai aumentar a sua produtividade. O controle estratégico de verminoses, as vermifugações estratégicas, elas foram desenvolvidas para você fazer um controle efetivo de vermes e aumentar a sua produção. Aplicações estratégicas feitas em épocas corretas, de forma correta, economicamente viável e uma forma racional de você utilizar os seus vermífugos. Então, o controle estratégico de verminoses é um método preventivo, não é um método curativo. Eu não quero curar o animal que está com a verminose clínica, aquele animal que já está magro. O animal que está com verminose clínica, magro, pelo arrepiado, você aplica um vermífugo para curar esse animal. O controle estratégico é um método preventivo para você otimizar o uso dos vermífugos. Para você otimizar o uso dos vermífugos, usando um número de doses economicamente viáveis, para manter uma carga parasitária compatível com a produção, ou seja, você vai manter uma carga parasitária que não afete o ganho, que não afete o ganho de peso, que não afete o ganho médio diário. É a forma de você fazer esse controle de verminoses com o melhor custo-benefício. O que importa é você ganhar dinheiro com pecuária. O controle estratégico de verminoses, ela visa isso. O melhor custo-benefício no controle de endoparasitas. Usando o número de doses economicamente viáveis para manter uma carga parasitária compatível com a produção. Otimizando o uso de vermífugos, uso racional de vermífugos. Não é só você comprar o vermífugo e sair aplicando, sem critério. Isso não resolve também. Controle estratégico, que foi desenvolvido pela Embrapa Gadicorte, visa isso. Otimizar o uso dos vermífugos, racionalizar o uso dos vermífugos, usando uma vermifugação estratégica, economicamente viável, com melhor custo-benefício, mantendo uma carga parasitária mínima, uma carga parasitária compatível com a produção, que não interfira na produção, que não interfira no ganho de peso. Esse controle estratégico, né, ele é baseado na prevenção de novas infestações na pastagem e apresenta resultados a médio e longo prazo. Qual que é o princípio do controle estratégico, professor? Vamos lá. Qual que é o princípio do controle estratégico? O princípio do controle estratégico está aqui, na infestação de vermes no pasto. Época das águas, eu tenho. Na época das águas, eu tenho as condições favoráveis, ideais para os vermes se desenvolverem. Eu tenho condição de temperatura, umidade. A infecção é maior. Época das águas, eu tenho tudo favorável. Eu tenho condições climáticas favoráveis, aumenta o número de larvas na pastagem. Então, eu tenho mais larvas no pasto.
Na época das águas, 90 a 95% dos vermes estão na pastagem. Na época das águas, 90 a 95% dos vermes existentes estão no pasto, na forma de ovos e larvas. E só 5 a 10% dos vermes existentes estão dentro do animal. Então, na época das águas, 95% dos vermes estão aqui, dos vermes existentes, estão aqui no pasto. E 5% dentro do animal. Na época seca do ano já muda. Época seca, eu tenho as condições climáticas desfavoráveis, menos larva no pasto, mais larva dentro do animal. Cerca de 5 a 10% dos vermes existentes estão no pasto. E 95% dos vermes existentes estão dentro do animal. Então, na seca muda, ó. 95% dos vermes existentes na seca estão dentro do animal. E 5% dos vermes existentes na seca estão no pasto. Então, quando é que eu vou aplicar? Quando é que eu vou fazer o controle de verminose? Na seca ou nas águas? Escreve aí, na seca ou nas águas? Aonde que eu devo aplicar o verminose? Quando que eu devo fazer o controle de verminose? Quando que eu devo aplicar os vermífugos? Escreve aí. Você acha que é nas águas ou na seca? Se você colocou águas, por que na época das águas? Você colocou seca, por que na época seca? Então vamos lá. Olha só, na época das águas eu tenho uma condição favorável para os vermes se desenvolverem. Na época das águas eu tenho um maior número de larvas no pasto e um menor número de larvas dentro do animal. Ou seja, dos vermes existentes na época das águas, a maioria estão nos pastos. 95% estão no pasto. Na seca, a maioria dos vermes existentes estão dentro do animal. Então, se eu aplicar um vermífugo na época das águas, como tem muito verme no pasto, a reinfecção vai ser mais rápida. Eu vou aplicar o vermífugo, o animal vai ingerir de novo, porque tem 95% dos vermes estão no pasto. Então eu aplico um vermífugo hoje, o animal vai se reinfestar. Se eu aplicar um vermífugo hoje nas águas, como tem muita larva no pasto, o animal vai ingerir larva do mesmo jeito. Agora, se eu aplico o vermífugo na época seca do ano, 95% dos vermes existentes na seca estão dentro do animal. Se eu aplico o vermífugo na época seca do ano, eu combato esses vermes que estão dentro do animal. Como na época seca do ano a reinfestação é baixa, porque não tem condição do verme se desenvolver aqui. Olha lá. Época seca não tem, né? Você não tem umidade, temperatura, é quente demais, é seco, o verme não consegue desenvolver. Então, essas larvas aqui no pasto morrem. Eu tenho uma maior concentração de verme dentro do animal. Então, é aqui que eu devo fazer o controle estratégico de verminose. Na seca. Porque eu tenho mais animal, eu tenho mais verme dentro do animal. Uma concentração de vermes maior dentro dos animais. Então, a aplicação, a vermifugação na seca, eu vou conseguir ter uma maior eficiência, eu vou conseguir ter maior eficiência na aplicação. Porque eu vou ter uma menor taxa de reinfecção na seca. Eu vou ter uma maior quantidade de vermes expostos ao vermífugo. Animais vermifugados na seca, eu vou limpar esses animais. Eu limpo esses animais
para quando chegar a época das águas, o animal vai entrar no pasto limpo de vermes. Com isso, eu vou ter uma menor contaminação das pastagens nas águas, que é quando tem maior condição do verme se desenvolver. Então, eu aplico o vermífugo na seca para limpar os bovinos, para livrar os bovinos dos vermes na seca, para diminuir a contaminação do pasto nas águas. Ou seja, eu dou uma limpada no animal na seca, fazendo vermifugação estratégica na seca, diminuindo bastante a carga parasitária do animal na seca. Quando chegar nas águas, eu vou diminuir a contaminação dos meus pastos, porque os animais já entraram limpos, com a menor carga parasitária nas águas. E aí tem o velho protocolo 579, preconizado pela Embrapa Gado de Corte. 3 aplicações no ano, começo, meio e fim do período seco, maio, julho, setembro. 579. Aplica no mês 5, maio, 7, julho, e 9, que é setembro. Maio, julho e setembro. Tá? Desmama até os 24, 30 meses. Começo, meio e final do período seco. 5, 7 e 9. A primeira aplicação em maio, tem por objetivo diminuir a carga parasitária. A segunda aplicação em julho elimina os vermes que resistiram à primeira aplicação. A terceira aplicação em setembro combate os parasitas que sobreviveram às primeiras vermifugações, diminuindo a carga parasitária e a contaminação das pastagens durante o período chuvoso. Então é isso que o controle estratégico visa. Ele foi estudado, ele foi comparado com outros métodos e foi o método que apresentou maior viabilidade. Em controle estratégico, você reduz a mortalidade, aumenta o ganho médio diário em até 41 quilos de peso vivo por animal vermifugado. Então, esse controle de verminoses, 579, é muito interessante. Economicamente viável. É sustentável. Vai permitir o uso racional de vermífugos. E aí, uma outra empresa, que eu não vou citar o nome aqui, vou citar assim, a Zoetis, ela desenvolveu um outro protocolo, 5811. Né? Estudos feitos na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Zoetis desenvolveu o protocolo 5811, que se mostrou naquela região superior ao 579, 5811. Então, você pode também adotar esse protocolo 5811, que é aplicar o primeiro em maio, a primeira vermifugação em maio, mês 5, a segunda em agosto, mês 8, e a terceira em novembro. Cinco, 8, 11. Tá? Então, esses são os protocolos de vermifugação. O uso do quando você faz o controle estratégico de verminose, você vai eliminar esse problema de menor ganho de peso, você vai controlar os vermes na época mais propícia para o controle de verminose. Na época seca, os animais sentem mais, porque o pasto está com a condição nutricional pior. Os bovinos sentem mais a verminose na seca, porque o manejo nutricional na época seca do ano, pelo fato das pastagens se encontrarem com baixo valor nutricional, o manejo nutricional o animal sente mais deficiência nutricional. O manejo nutricional é mais deficiente na seca, devido à qualidade das pastagens. E quando o manejo nutricional cai, o animal sente mais a verminose. A hora de você entrar
com aplicação estratégica. Fazendo a vermifugação estratégica nessa época. 579, 5811. Qual vermífugo usar? Não vou mostrar na próxima aula as opções de vermífugos que nós temos aqui. Tá? Vou mostrar algumas opções de vermífugos que você pode utilizar. Tá bom? Se você quiser aprofundar mais no assunto de manejo sanitário, nós temos um grupo Gado Saudável, Gado Forte, um grupo de WhatsApp. Entra aí para fazer parte desse grupo, um grupo de WhatsApp, e o link do grupo está na descrição do vídeo. Gado Saudável, Gado Forte. Entra no grupo, você vai ganhar 2 e-books, tá? De brinde. Se você quiser aprofundar mais sobre gado de corte, sobre manejo sanitário de bovinos de corte, aprender tudo sobre bovinos de corte, eu tenho um curso de manejo sanitário de bovinos, o link também está na descrição do vídeo, tá? Nesse curso de manejo sanitário de bovinos, você vai aprender tudo o que você precisa sobre manejo sanitário de bovinos. São 70 aulas, são 11 módulos, tá? 70 aulas sobre manejo sanitário. Doenças de bovino de corte e leite, as principais doenças de bovino de corte e leite, manejo sanitário no confinamento, manejo sanitário na cria, na recria e na engorda, passo a passo, controle de verminose em bovinos, passo a passo, controle de carrapatos em bovinos, passo a passo, controle de moscas em bovinos, passo a passo, primeiros socorros em bovinos, passo a passo, via de aplicação de medicamentos em bovinos, passo a passo, farmácia na fazenda, como montar a sua, calendário sanitário em bovinos de corte, plantas tóxicas para bovinos e mais 14 e-books de brinde para você. Uma planilha exclusiva de calendário sanitário. Se você não sabe fazer manejo sanitário de bovinos, você está deixando dinheiro na mesa. Você não sabe alguma das práticas sanitárias, você não sabe fazer manejo sanitário de bovinos, seu gado está perdendo valor comercial. Vai na descrição do vídeo, clica lá, nós temos o link do curso Manejo Sanitário de Bovinos. Não perca a oportunidade, está com preço promocional, clica lá, entra no nosso grupo de WhatsApp. Essa é a aula número 2. Você vai ganhar 2 e-books de graça entrando no grupo do WhatsApp. Essa é a aula número 2. Amanhã tem a aula número 3. Não perca a sequência de aulas. Semana do controle de verminose. São 5 aulas. Semana do controle de verminose. Não perca a aula de amanhã. Fundamental para você aprender a fazer o controle de verminose em bovinos. Um abraço e até a próxima. E é lógico que Deus, esqueci da bênção final, né? Que Deus abençoe. Vamos lá. Eu quero aprender, faz assim com a mão. Eu vou aprender tudo sobre manejo sanitário de bovinos e prosperar na pecuária. Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima.